Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo César e caso você não me conheça, sou estudante atualmente do 6º semestre e hoje nós iremos estudar um pouquinho o Instituto do Endosso, beleza? Lembrando que eu já produzi um artigo sobre esse tema e vou disponibilizar aí no primeiro link da descrição caso você queira fazer essa leitura. Além do artigo sobre endosso, eu juntamente com mais outros redatores e redatoras estamos produzindo artigos semanalmente para vocês, tá bom? Então eu sugiro que vocês conheçam o nosso blog jurídico que está na descrição também. Então é isso, vamos direto para o conteúdo desse vídeo. Bom, meus queridos, o que é endosso, tá? Vamos entender aqui os seus requisitos. Lembrando que esse roteiro que eu estou utilizando aqui também vai estar na descrição, tá bom? Então tem muitos links importantes na descrição desse vídeo, não deixe de conferir, tá certo? Então vamos lá. O que é endosso? Endosso é um ato cambiário que permite a um credor. Eu sempre costumo utilizar um macetezinho para diferenciar o que é credor e devedor. É bem simples, mas me ajudou muito no começo. O credor é aquele que crê que algum dinheiro vai chegar e o devedor é aquele que realmente está devendo, tá certo? Então eu tinha dificuldade, uma dificuldade particular minha, no começo, principalmente em direito das obrigações. Então eu utilizei essa metodologia para conseguir diferenciar esses dois institutos. Mas enfim, um endosso, ele é o ato cambiário, como eu já disse, que permite que o credor, também conhecido como endossante, como eu coloquei no roteiro, transfira seus direitos a outra pessoa, chamada de endossatário. E essa transferência, esse endosso, ele possui dois requisitos centrais, dois efeitos, na verdade. O primeiro deles é a transferência de titularidade do crédito. Então, quando eu endosso um título de crédito para um sujeito A, eu estou transferindo a titularidade desse título de crédito. E o segundo efeito é a possibilidade de responsabilidade do endossante, podendo realizar essa transferência sem garantia. Então, eu vou partir aqui um pouquinho para o lado histórico, tá? O endosso ele surgiu aí no Brasil com a criação da Lei Uniforme de Genebra, em 1966, internalizado pelo Brasil através do decreto número 5763 de 66, beleza? Então, a partir dos artigos 610 para frente no Código Civil, o endosso mais comum que nós conhecemos realmente é a questão do cheque, Eu tenho um cheque e endosso para um sujeito A, endosso para João, para Maria, enfim. Coloquei até o exemplo aí no roteiro, O sujeito A passou, E se passou a gente pode substituir por endossou o cheque para o sujeito B, beleza? Então é bem simples, é um instituto bem simples de ser estudado. Então para que haja realmente a circulação, a transferência do título, é necessário somente que o endossante assine no verso. Então ele tem que assinar no verso do título. É diferentemente de um aval, por exemplo, que é no antiverso. Eu vou trazer um vídeo mais específico, mais detalhado falando só sobre aval, tá bom? Vamos focar aqui no endosso, que ele deve ser assinado no verso do título. Então, como dito acima, pessoal, o título de crédito que é mais comum a gente ver o endosso em si, alguém endossar para outrem, é o cheque. Mas existem outros títulos, como a própria nota promissória, a duplicata e as letras de câmbio, tudo bem? Elas também podem sofrer endosso, tá bom? Então, entendido esse conceito geral, entendido esse conceito de endosso, vamos agora para as modalidades do endosso, tudo bem? Geralmente nós dividimos o endosso em branco e endosso em preto. O endosso em branco, como o próprio nome já diz, vamos usar a palavra literal, a forma literal em branco. É como se fosse um papel em branco, não tem nada especificado. Ou seja, quem vai ter direito à titularidade daquele título é quem estiver portando. Ou seja, o endosso em branco, o titular daquele crédito é ao portador. E para isso, basta que o endossante, aquele que vai fazer a transferência, ele assine no verso daquele título, sem identificar realmente o destinatário. Ou seja, quem estiver transportando a cártula, vou até pegar aqui um pedaço de papel como exemplo, é que vai ser o titular daquele título de crédito, daquele cheque, da duplicata, da nota promissória, enfim. E lembrando, pessoal, que o beneficiário do endosso em branco pode, se quiser, transformar o endosso em preto, tá? Digamos que João endossou em branco e eu tô na posse, desse título de crédito aqui, e ele está em branco. Eu posso muito bem endossar esse título de crédito para outrem, identificando dessa vez o nome, tá certo? Então eu vou estar endossando em preto. É o que a gente vai ver posteriormente aí, tá bom? Então não impede que o endossatário, o beneficiário daquele endosso em branco, realize o endosso em preto, identificando realmente quem é o seu beneficiário. Mas nesse caso, passa a fazer parte dos codevedores e se torna responsável pelo cumprimento daquela obrigação. Então, diferentemente do endosso em branco, como já dito, o endosso em preto, há a identificação do beneficiário, tá bom? Então, digamos que João, ele endossa esse título de crédito para mim e coloca o meu
meu nome, me identifica. Ó, esse aqui vai ser o beneficiário. Então ele está endossando em preto. Ele está identificando quem realmente vai ser o endossatário. E bom, pessoal, entendido essa diferença entre endosso em branco e endosso em preto, vamos agora para os tipos de endosso. Mas antes eu queria o feedback de vocês e saber se você está gostando do conteúdo. Então deixa aí nos comentários, me dê um feedback, aproveite e deixe um like, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Estou publicando vídeos toda semana por aqui. Então é isso, dando continuidade, a gente vai agora para os tipos de endosso. E o mais comum que nós temos é o endosso impróprio, que ele se divide em endosso calção e endosso mandato. O endosso calção nada mais é do que quando o endossante ele transmite como forma de garantia de uma dívida. Então ele faz essa transferência para garantir uma dívida, o pagamento de uma dívida. Ou seja, o endossatário ele manterá a cártula sem assumir a titularidade e devolverá o endossante ao endossante, na verdade, quando houver a quitação da dívida contraída. Então, pessoal, o endosso calção é realmente uma garantia de pagamento de uma dívida. E caso não haja o pagamento da dívida a tempo e valores combinados, o endossatário ele poderá, o beneficiário ele poderá executar a garantia, passando somente agora a ter a titularidade daquele título de crédito. E por outro lado, nós temos o endosso mandato. É o endosso, pessoal, que dá poderes ao endossatário para que represente o endossante, exercendo os direitos específicos e constantes no título. É realmente um mandato. Eu vou estar dando poderes ao endossatário. E ele é utilizado de forma mais comum por instituições financeiras, juntamente com o endosso póstumo ou tardio. Esse endosso póstumo ou tardio é quando o endosso ele ocorre tarde demais, como o próprio nome já deixa bem claro aí, o endosso tardio. Ou seja, o título ele já teve o seu prazo de pagamento expirado. Então a cártula ela é transferida após a realização de um protesto, de modo que o endosso ele não produz os seus efeitos de forma natural. Essa transferência vai servir somente como uma cessão de crédito civil, uma cessão civil de crédito, na verdade. Falando em cessão civil de crédito, nós vamos agora entender o que é a cessão civil, que nada mais é, pessoal, que uma transferência de título não à ordem, tá bom? Ou seja, não basta que eu entregue um documento para um terceiro, como é o caso do endosso, digamos assim. A transmissão da cessão civil, ela é bilateral, é burocrática, como eu adicionei aí no roteiro para vocês, e depende de um contrato para formalizar tal transferência. No endosso não existe nada disso, não é bilateral, não tem burocracia e não precisa de um contrato para formalizar essa transferência, tá certo? Então essa é a diferença principal entre endosso e cessão civil de crédito. E a regra é que o endossante ele passa a ser codevedor da dívida principal, aquele que é o endossatário. Já na cessão civil não existe essa relação de co-obrigação, de codevedor, não existe nada disso, tudo bem? E bom, meus queridos, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando que na descrição vai estar disponível o artigo que eu produzi sobre o endosso. Aproveita e conheça os outros artigos que tem lá no nosso site, no nosso blog jurídico, beleza? Então é isso, eu vejo você num próximo vídeo. Valeu!